Graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Louvado seja o nome do Senhor por essa manhã de segunda-feira, onde tivemos um culto abençoado. Eu quero agradecer a Deus, entrar essa semana agradecendo ao Senhor. E eu quero fazer uma oração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, nosso Deus, a Jeová, o Santo, em nome de Jesus Cristo, o Salvador de nossas vidas, o Eterno, o Espírito Santo que está conosco. Então eu quero orar junto com você nesse momento, em nome de Jesus. Ao Deus de Abraão eterno, nos apresentamos, ó Pai, diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu poder e graça. Senhor, para que Tu, Senhor, venha continuar abençoando esta semana, Senhor, prosperando Teu povo em tudo que eles fazem, em todas as coisas, em seus trabalhos, seus negócios. Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, sobre cada um do Teu povo, Senhor, dando provisão, Senhor, prosperando os negócios, o trabalho, as empresas. Senhor, que os Teus filhos que trabalham tenham, Senhor, ótimo, Senhor, salário, ótima comissão. Senhor, venha abençoar, Senhor, de forma gloriosa. Senhor, que os Teus filhos venham alcançar, Senhor, um celeiro próximo. Teus filhos venham alcançar saúde e graça diante de Ti. Guarda-os, Pai, de todo mal. Que esta semana, Senhor, que se inicie em trabalho, possa ser, eu declaro, uma semana abençoada, dando livramento, guardando as crianças nas escolas, Senhor, nas idas, nas voltas, Senhor, na caminhada, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, guardadas, Senhor, de todos os maus olhares, Senhor, ó Santo de Israel, para que teu nome seja engrandecido. E essa semana, Senhor, seja uma semana, Senhor, de surpresas tua para o teu povo, que venha realizar, Senhor, todos os seus pedidos e pensamentos, libertando, prosperando, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Iniciando a semana com bênçãos, a paz do Senhor Jesus, diaconisa Valquíria, a paz do Senhor Jesus, missionária Alcione, representando aí a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme vai aparecendo aqui, eu quero hoje estar fazendo uma oração, a paz do Senhor, que mais vai entrando aí, louvado irmã Manuela, eu acho que a gente vai vendo aqui, os que forem entrando, e se eu errar ou não reconhecer aqui o nome, me perdoa lembrar, mas a irmã Manuela, Deus abençoe aí a irmã, o irmão Reinaldo, e toda a família que amamos, em nome de Jesus Cristo, amém, amada. Nós temos, compartilhem aí esta mensagem, né, com todo o povo, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, amém. Hoje, não podemos esquecer, irmão Walter, Deus abençoe, está aparecendo aqui, Deus abençoe, amados, isso juntos, na paz do Senhor Jesus, na força do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. E nós entramos essa semana já o segundo dia, mas o primeiro dia de trabalho, abençoados, né? Tivemos um culto ontem maravilhoso, né? Na bênção de Deus, e já iniciamos hoje também com a oração do pão diário, em nome de Jesus. Mas às 20 horas teremos o culto, eu chamo de culto, né? A oração do clamor com o Bispo Edson, pastora Simone, os filhos no louvor, é bênção, às 20 horas, e eu peço a você que participe lá, e lá também anuncie para participar aqui. Deus abençoe a todos. Ainda não apareceu aqui a Adriana Flávia, ela já estará participando, já está aí. Ó. Deus abençoe, vai aparecendo, às vezes sinal, Deus abençoe a todos, tá bom? A Adriana Flávia vai postando aí, Dia das Crianças, né, Adriana? Que vai ter agora aí, irmãos, já começaram a bradar, a gente ainda precisa de mais coisas, né?
mas já tem bastante coisa doada. A gente não está pedindo nem dinheiro, está pedindo que você doe. Vai lá, compra. Eu fiz minha parte também. Vai lá, compra um saco de pirulito, de bala, de bolachas, do que você achar melhor, né, para a gente poder fazer uma festa aí à vontade aí com as crianças. Nós vamos trazer as crianças para a igreja, vamos fazer peça, vai ter brincadeira, vai ser muito legal, né? E Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então, nós vamos fazer um trabalho maravilhoso, né? Então, quero declarar aí a bênção para a glória do Senhor nesse trabalho do dia 12. É um dia de feriado abençoado. Eu convoco a todos vocês e os seus filhos a chamar os amiguinhos da escola, convidar, né? Isso é benção. Irmão José Frutuoso, Deus abençoe o senhor, a sua empresa, seus empregados aí, todos aí que estão com o senhor. Deus abençoe e prospere. Então, lembrando aí, o Dia das Crianças, vamos compartilhar, vamos participar. Traga seus filhinhos, traga seus netos, sobrinhos, todos que puderem, né? E amiguinhos que possam convidar uns aos outros. Vamos fazer uma grande festa no dia 12, de 3 às 19 horas. A Adriana Flávia vai postar aí para mim não errar, tá bom? Mas é dia 12, né? E vai ser bênção de Deus para a glória de Deus, tá? Lembrando que nessa semana, no domingo, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Nós transferimos, até por amor aos irmãos que trabalharam nas urnas, na eleição, e por amor a eles, a gente transferimos para domingo que vem, mas eu sei que vai estar em massa, nós vamos estar todos no domingo que vem na Santa Ceia do Senhor, amém? Então vamos direto a um versículo que eu vou ser breve aqui. Salmo 33, 12, que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é um salmo que fala de Deus estar com a nação, de Deus estar com o povo. Quando a gente fala nação, a gente fala de povo. Não há nação sem povo. Então, estando Deus com o seu povo, a gente vê que como Deus fez maravilhas no meio anterior. E assim, nós temos experiência, andado com Deus 31 anos. Né? Graças a Deus já é uma história. E experimentei muitas coisas, muita luta, muita vitória, assim, coisas sobrenaturais que só Deus poderia fazer. Assim como fez com Isaac, né? Então, depois você abre com calma, lê Gênesis 26, você vai ver que vem um momento de fome, de seca. E nessa seca que há na nação, em Canaã, na época, quem dominava os povos assim adjacentes à terra eram os filisteus. E os filisteus eram bons agricultores, eram bons manejadores da terra. E houve uma grande fome, começou assim, porque quando a gente fala de seca, isso leva tempo, isso não é assim, né? Então vai tendo estiagem, vai faltando a água, vai trazendo seca. E aí as plantações começam a não dar, e daí as colheitas vão acabando. É assim, as reservas vão se acabando. E quando dá-se por conta, uma grande fome está aplacada na nação. Então, naquela época, houve uma grande fome. Eu não sei se foi em todo mundo, porque ali fala que houve uma grande fome, como nos dias de Gerá, ali, de Abraão. Então, Isaac, homem de Deus, homem de oração, filho da promessa, ele vai se ajoelha na madrugada e diz: Senhor, eu vou ter que descer ao Egito. O povo vai morrer de fome. Eu não tenho mais alimento, né? Ele era governante da nação de Israel. E ele diz: eu não tenho mais alimento, não tenho mais como produzir, não tenho como trabalhar, fazer mais nada, a terra está seca, a terra não dá mais a comida e nós não temos reservas, não temos nada.
Então eu terei que ir ao Egito. Porque quando fala de Egito, eu gosto muito de citar sempre, quando fala de Egito, Egito como a maior, principal capital do mundo na sua época. Então o Egito tinha tudo de melhor que você podia pensar. Então eles em reservas, em tudo eles se aplicavam, né? Porque então Isaac, perdão, disse o seguinte: Senhor, não tem outra saída senão eu descer para o Egito. Só que o Senhor ele aparece no sonho, em sonho, e fala para ele assim: Jacó, perdão, Isaac, não desça ao Egito, não vá, fica na terra, que que eu te prosperarei, que eu vou te abençoar. Fica na terra. E Isaac sabia que estava tudo em seca e agora vem a palavra de Deus e vem o ato de fé do homem. É isso que o pão diário quer nos ensinar, o Senhor, o Espírito Santo. A palavra de Deus é dada e vem agora a fé do homem de crer no invisível. Por isso que a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se espera. Quer dizer, é crer naquilo que você ainda não está vendo, mas você já está crendo, tomando posse daquilo. Ainda no mundo espiritual, no invisível, para que venha se tornar no visível. Isso é tremendo. Eu já experimentei isso várias vezes nesta caminhada de 31 anos, de coisas que eu pensei que não ia dar mais. De não dá, e tá terrível, né? Tem que tomar alguma atitude, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar isso. E o Senhor dizer, aguarde, porque eu vou fazer, vou resolver. Então, é tremendo. E você aí, ainda que você, né, eu imagino o contexto da cabeça de Isaac, como servo de Deus, mas como homem aflito. A aflição bate no seu coração, porque nós estamos falando de um povo, de uma nação. Nós estamos falando de crianças, de senhoras, idosos, homens idosos, os mais novos já reclamando, olha, acabou tudo, não tem nada. Está tudo em seca. E o Senhor fala para Isaac, não desça para o Egito, fique. E eu serei contigo. Então, plante na terra. Agora, olha o ato de fé do homem. Ele vai plantar na terra seca. Ele vai abrir os poços que no tempo de Jacó, seu pai, foram cavados e foram entulhados depois pelos filisteus, por esse povo, um povo maligno, né? Maligno, mau. Eles viviam mais de roubar, de saquear, apesar que eles tinham habilidades com a terra. Então, o Senhor disse, não, fica na terra, planta nela. Eu serei contigo, vou te abençoar. E a palavra diz que porque assim, no contexto, os filisteus, que eram habilidosos na terra, seus poços estavam secos. A terra, a terra não estava dando nada. E agora Isaac, ele vai e abre os poços que Jacó, seu pai, havia feito. E eles haviam entulhado, e eles vai e coisa, e aquele poço começa a brotar água. E Isaac Isaac está na terra seca, arando, cavando, orando, dizendo, olha, o Senhor disse, imagina o contexto. Eu gosto muito do contexto, né? Transportarmos para a época. Então Isaac dizendo para os seus empregados e o povo, como nação, que era um povo
eles vão chegar até Moisés 600 mil. Então era bastante gente. Já está um povo aqui grande chegando a isso. Então, Isaac diz para eles assim: olha, nós não vamos tomar outra providência nenhuma. Como, Isaac? Nós não vamos tomar. O Senhor me diz que nós devemos ficar na terra e Ele será conosco. Então nós vamos plantar na terra. Como, Isaac, se a terra está seca? Como, Isaac, não tem chuva, não tem água? Os poços filisteus são habilidosos na agricultura e eles não têm conseguido também. E como é que nós vamos conseguir? Não. E Isaac diz: olha, vamos começar por um princípio. Uma turma ara a terra e a outra vamos abrir os poços que papai abriu no passado. O que eu vou dizer para você? Eu tenho um contexto nesse ponto do poço que papai abriu e que Deus era com ele. Então Deus foi com Jacó e prosperou de forma gloriosa em tempestades, em secas, em tempos de guerra. Deus sempre esteve com a mão sobre Jacó, transformado o nome de Israel. Perdão, estou falando de Isaac, Abraão, perdão, é tanta coisa na cabeça, me perdoe, é Abraão. Deus foi com Abraão de forma gloriosa na terra a ermo. E Abraão também havia enfrentado fome na terra, é Abraão, e não Jacó. E Deus o prosperou porque ele obedeceu a Deus e Deus o prosperou. Então, quero dizer para você que agora Isaac, olhando para aquilo que Deus fala, Isaac diz para o povo: olha, assim como o papai plantou nessa terra em seca e os poços deram água, e assim Deus será conosco. Deus vai nos abençoar pela fé. Nós vamos crer. E quando ele abre, a turma que abre o poço, os seus empregados, né, abre o poço, e o poço é aberto, que um dia Abraão abriu aquele poço. A água dá. E Isaac vai plantando e dizendo para eles: bom, primeiro passo de fé, a água brotou. Segundo passo é nós regarmos essa terra estorricada, ararmos ela, como vocês já estão arando, agora vamos plantar e vamos regar e vamos esperar. A palavra diz que deu 100%, 100 por 1. Não perdeu uma semente, não perdeu uma parte da plantação sequer, nem gafanhoto, nem migrador, nem pulgão, nem que são, nem devorador, nem nenhum desses insetos migradores, e que destrói os gafanhotos, destrói uma plantação. Nenhum deles tocou naquela plantação. A inseticida era a bênção de Deus. Preste atenção nisso. O inseticida era a bênção de Deus. Porque quando Deus ordena, ele ordena insetos, ele ordena animais em geral, ele ordena ao tempo, ele ordena o vento, ele ordena a chuva, ele ordena a tudo que ele ordenar, porque ele é o Criador, o que ele determinar vai acontecer. Nós temos exemplos de que Jesus ordena a Pedro para ir pescar quando não pescou e quando não tinha mar peixe no mar. Naquele momento, cardume, né? não tinha peixe no mar, não tinha cardume para se pescar, porque eles não vieram. Então, a noite toda, todos não pegaram nada. Mas quando Jesus ordenou do barco, os peixes vieram. E vieram como uma pescaria que Pedro nunca havia pescado. Fazendo analogia aqui. O que nós vamos entender? Que assim como Abraão abriu os poços, obedeceu a Deus, abriu os poços e na seca ele prosperou, assim agora Isaac vai acontecer a mesma coisa no seu tempo, porque a fome, como foi lá em Abraão e Gerar,
foi uma fome terrível, destruidora. Mas o povo de Deus foi guardado e Deus abençoou Abraão. Assim, Deus abençoou a Isaac, dando a 100 por um, a qual os filisteus até o invejaram, diz a palavra, porque ele ficou riquíssimo. Aquela colheita foi como nunca foi antes, talvez até maior do que a de Abraão, que também prosperou. Mas foi tremenda, foi algo assim de causar espanto para o inimigo, para os filisteus. Eu quero trazer para você, para finalizar aqui, o que o Espírito Santo botou no meu coração sobre esta passagem de Gênesis 26, e da qual Isaac vai pegar o poço do seu pai. Você, mulher, que busca a Deus, talvez não tenha marido, talvez o marido não sirva, tantas coisas, ou sozinha cuidando de uma família da sua casa, ou lutando e o marido lá, de barriga para cima, tem tudo isso. Você não se esqueça que você é como Isaac, filha da promessa de Deus. Veja bem, a promessa que foi dada em Abraão, ela transpassa a Isaac. Então a promessa chega até você e vai também chegar aos seus filhos. Vai chegar a todos, a empregados. Todos são abençoados, porque quando Deus abençoou a Isaac, abençoou toda a nação, foi 100% abençoado. E os empregados e todos os que criam, que não criam, todo mundo foi abençoado. É isso que me chama a atenção, a bênção prosperou a todos. Obedeceram, lógico que poderia alguns incrédulos estar no meio, mas obedeceram a Isaac. Ele disse, não, vamos cumprir a palavra de Deus. A terra está seca, mas aonde Deus põe as mãos, a coisa prospera. Aonde Deus põe as mãos, a coisa muda. Deus põe a mão, o inimigo tem que sair. Aonde Jesus entra, o inimigo não permanece. Não deveria permanecer. Só vai ficar se nós não deixarmos Jesus entrar. Essa é a diferença. A diferença é que nós decidimos se Jesus entra e fica ou se Jesus passa como um peregrino. Essa é a decisão, é nossa. Então Isaac, conhecendo a fé que tinha seu pai, ele põe em prática, ele diz, não, papai abriu os poços, foram entulhados, aqueles poços que deram naquela seca terrível que quase acabou com o mundo, com o papai, Deus, o povo foi guardado, nós fomos guardados, nós não morremos, pelo contrário, papai prosperou e ficou muito bem na época. Então, porque obedeceu a Deus, se nós obedecemos ao Senhor, falando para o povo, a nação, se nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos abençoará. Não só na prosperidade. Porque, irmão, se nós tivermos comida, não tivermos comida nenhuma, e estivermos morrendo de fome, como nós iremos glorificar o nome do Senhor? Glorificamos, em tudo damos graça. Mas é terrível. É uma situação terrível, vendo criança quer um leite no seio da mãe, não tem, porque ela não come, não tem comida. Tempo que está em seca. Quer uma hortaliça, não tem. Quer um pão, não tem. E a fome vai batendo, a pessoa esmurece, não aguenta, não suporta. Não é fácil. Então, Deus, ele emerge em Isaac a fé de seu pai. É isso que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você que serve o Senhor. A fé que veio de Abraão, passou por Isaac, passou por homens em toda a Bíblia, poderíamos citar ela em todos. E passou por Pedro, passou por Paulo, passou por Tiago, por São Marcos, por Mateus, por tantos homens. E passou por homens como Billy Graham, que já descansou,
Sempre me espelhei muito desses homens. Brigando. Tem outro também que alguns vou lembrar o nome. Brigrão, homem de Deus, homem que assim que jamais se curvou à derrota, jamais se curvou senão diante do Senhor. Homens que temeram a Deus de forma tremenda. Né? Não é que esses homens nunca passaram, pelo contrário. Deus não treina ninguém a ser como Abraão, pai da fé, sem que passe pelo processo. A fé é um processo. Agora você imagina Pedro na beira da praia e uma multidão olhando, um camarada experiente da homem de habilidade da rede, sabia o manejo do mar, porque assim são homens que têm experiência. Né? Não se tem uma fazenda e não sabe manejar ela, porque não vai adiantar, vai acabar com a fazenda. Se ele é um pescador, mercador de negócios, abastecia, não só ele, os outros barcos também, não sei quantos, mas abastecia o mercado de peixe. E o mercado dependia dos pescadores, e principalmente quem eram os abastecedores do mercado. E tem os abastecedores que já são contratados. E Pedro era esse negociante. Então a multidão está olhando para ele. E ele fica entre a fé e crer no que ele crê. O conhecimento dele. O conhecimento dele é dizer, olha, a noite toda não apanhamos nada, né? Essa hora do dia aí, pelo contexto dos historiadores, é aí por volta da manhã, 10 horas, o sol já está rachando, aí que não vem o cardume fácil, se pega muito pouco, ou se acontecer algum peixe, um pouquinho de peixe desavisado ou com fome, mas é raro, eles não vêm à flor por causa do sol. Então, Pedro fica entre a palavra de Deus e o contexto dele, do conhecimento que ele tem do mar. Fica olhando. Isaac fica entre o contexto do seu pai, que praticou a fé, e a palavra de Deus. Ele fica entre, porque ele podia tomar a decisão de dizer, mais um dia, 2, começa a morrer gente, porque tal. Já estava nesse contexto. Diz que a fome bateu de forma, quer dizer, aquele momento que não tem mais nada o que fazer. E ele agora vai pôr a fé em prática. É isso que Deus quer falar para você. Então, se é uma provisão, se é para o celeiro, as contas, mas não ficar, a gente não, veja bem, eu não gosto muito da teologia da prosperidade, que Deus é Deus se prosperar. Eu não gosto muito disso. Quer dizer, na verdade eu não gosto disso. Eu gosto da bênção de Deus. Quer dizer, ela te dá o equilíbrio, ela te dá, Deus é Deus em qualquer situação. E nada é impossível para Ele. É isso que é lindo. É você manter uma fé genuína, fortalecida, que sabe que nós podemos passar desalentos, lutas, dificuldade, mas sabemos que o dono da vida, o dono da morte, o dono da verdade, o dono da bênção, o Criador, ele é Deus. Isso me alegra. Mas agora Isaac vai botar em prática com Pedro. Diz assim, olha, Senhor, a palavra dele é essa. Senhor, olha, todo mundo está olhando, vendo, né? E Pedro vai passar vergonha se ele voltar com a rede vazia. Concorda ou não? Concorda, né? A rede vazia vai passar vergonha, porque Pedro pelo contexto, era o mais habilidoso dos pescadores da época. Ele tinha esse negócio. Então, só que a palavra de Deus não volta vazia. Jesus está lá.
Jesus olhou para ele e falou assim: olha, Pedro, vai a mar alto, a banda direita do barco, e lança a tua rede. Ele diz: olha, nós não apanhamos nada. Jesus não perguntou se ele não apanhou nada. Falou para ir. Jesus não disse: Pedro, você não apanhou nada e agora eu quero que você apanhe. Não. Jesus falou para ele: vai a mar alto, vai lá, entra de novo no mar e lança a banda direita do barco. Você entende o contexto? Jesus não falou: você não pegou, você está acostumado a pegar de noite. Jesus não entrou nesse contexto. Jesus ordenou que ele entrasse no mar. Ele diz: eu não apanhei nada, mas porque mandas, ou na mesma tradução do português, uma forma diferente, é: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí acontece. Foi o que o Isaac fez. Sobre a tua palavra. Então, o que eu podia usar aquele velho chavão de nós como pregador. Olha, eu não sei o que você está passando. Já ouviu isso? Mas, não, eu vou falar diferente. Estou aqui para profetizar no pão diário, na tua vida, direto e reto, na tua vida. É assim, ó. Se você botar a fé em prática, da palavra de Deus que eu estou te falando, e a fé que praticou Abraão, e que praticou Isaac, e que praticou Pedro, eu vou dizer para você que as coisas vão acontecer nos mínimos detalhes. Vai ser para espanto. Então imagina o espanto que causou aquele povo filisteu. E não eram poucos, não. E eram habilidosos. Eram habilidosos com a terra, manejavam bem a terra. Mas quem tem o manejo da terra, que é o Criador, irmão, a palavra dele não volta vazia. E eu quero dizer para você, né, a gente já passou, toda essa história essa trajetória de 13 anos, de 31 anos, a gente já passou momentos duros, difíceis, irmão, difíceis, que tinha que pensar no cuidado. Quem passou, irmão, tem cuidado. Quem passou não joga as coisas fora. Quem passou não perde a fé. Porque sabe do Deus que serve, que ainda que as coisas parecem contrárias, sabe que ele pode a qualquer momento agir. Você vê quantas vezes, porque eu não creio no que eu vou falar, que só aconteceu aquele dia com Pedro. Não. Teve muitas outras vezes que o mar não estava para peixe, e Pedro e os mercadores diziam: ó, segura o peixe, aí o peixe vai lá em cima. Você já viu quando não tem a safra da batata fica, do tomate, principalmente, vamos botar o tomate, fica ruim, que nessa semana o tomate está 7 conto o quilo. O limão está 7 e pouco, 8 reais. Teve lugar que eu via a 9 e pouco o quilo do limão. Limão dá que nem chuchu. Limão é barato, limão estava há poucos dias a 1 e pouco. Mas a safra faltou, então vai lá em cima. Então faltou peixe, tá para acabar, ainda tem um pouco. Então é por isso que aquilo que está caro é porque só tem um pouco. Então tem que vir a safra para baratear. E aí, não creio que tenha acontecido só aquele dia. Então teve outros dias, porque acontece. Não pegaram nada, mas só que aquele dia é diferente. Jesus entrou, Deus entrou em ação na vida de Isaac. É uma analogia, né? Deus entrou em ação, porque enquanto Isaac vai deitar e faz a oração, ou na calada da noite, na madrugada, e ele diz: Senhor, que era um homem obediente ao Senhor, né? Ele avisava, pelo menos: Senhor, eu vou ter que descer o Egito, Senhor. Às vezes tu está pensando que não vai dar, eu sinto a presença de Deus. Tem hora que eu não consigo, quando eu prego muito tranquilo assim, eu sinto muito a presença de Deus. E a palavra de Deus é tremenda, irmão. E Isaac vai deitar, ele diz: Deus, eu vou ter que descer. Eu não posso ver aquelas criancinhas morrendo, estão chorando.
Vai morrer os idosos. Os idosos já não têm mais nada, só estão tomando água, porque... E água também falta, né? Talvez já estava no final. E vai morrer tudo, de fome, de seca, de tudo. Eu não posso ver isso. Tu me constituiu, eu estou à frente. A responsabilidade da tua casa, você já sentiu isso? Seja mulher ou homem, a geladeira está vazia, irmão, a conta pendura, dá um desespero. É verdade isso. Não tem que se desespera, seja Isaac, Abraão, ou qualquer um de nós. Não tem. Aí você você sabe que tem Deus, você crê, mas você diz, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer. E aí, Isaac dorme. Vamos encerrar aqui. Isaac dorme, cochila, talvez cansado, angustiado. O que vamos fazer? Sei que Deus vai entrar, Senhor, entra com providência. Ele fez a oração dele. E aí aparece o Senhor, porque quando diz aparece em sonho, é diferente de sonhar simplesmente. É diferente. Porque eu já tive sonho de visão. É quando ele se torna real. Deus te põe até de pé para falar contigo. E já aconteceu isso comigo. E aí o Senhor aparece a Isaac, né, no seu sono e diz assim, Isaac, se levanta, eu quero falar contigo. Ah, Senhor, poxa, nós estamos numa luta ferrenha, o negócio está feio, Senhor. Não, mas eu vim falar contigo algo diferente. Você vai ficar na terra, que fica, obedeça. O Senhor manda ele obedecer. O Senhor fala, obedeça. Fica na terra, que eu estou te dizendo, e eu vou te prosperar, fica tranquilo. Bom, agora o que o homem faz? O homem tem que tomar uma decisão. Decisão é... Deus não toma decisão para a gente, ele avisa, ele fala. Agora a decisão que tem que tomar é nós. Aí Isaac, que conhece o Senhor, disse, Deus falou, olha Pedro, eu não apanhei nada, não é essa pergunta que Jesus fez. Mas ele diz, olha, sob a tua palavra, porque mandas. Agora imagina, eu creio que Jesus, isso é eu que creio, tá? Que Jesus não desceu do barco, diz, vamos lá, vou junto. Jesus fica sentado no barco, alguma parte do barco, e diz, aí tá bom, Pedro, para aí. Chegou lá em Mar Alto, para aí. Lança aí a banda direita, pode lançar. E Jesus dá ordem ao cardume que vem tanto peixe que ele não consegue trazer a rede para o barco. É um ato de fé. E agora ele vira para os outros e diz, corre. Porque, você entendeu? Deus deu peixe para todo mundo. Agora imagine os outros mercadores, pescadores de peixe, que levam o seu pão, ganham o seu pão levando o peixe para o mercado, para levar o seu pão para casa. Agora, vindo correndo na praia, estavam lavando as redes. Vem, não, vem! Gritando lá em alto mar, dando sinal, vem! É muito peixe. Deus faz as coisas que surpreendem a gente, irmão. Deus é o Deus de surpresa. Deus é um Deus que vai jamais deixar seus filhos desamparados. Deus jamais vai deixar. Eu não sei se eu devo, mas vou dar um exemplo do que eu pude contemplar diante de Deus, de ver a casa do Bispo Dário e a casa da pastora Vera. Você olhar a casa que estava por cima, Deus não deixou ela cair para frente, ela implodiu e ficou ali, e não caiu na casa deles. Quer dizer, a casa deles sofreu, mas ficou intacta, cumpriu a palavra do Senhor. Isso é Deus. E ainda Deus ainda vem e entra com socorro. Isso é Deus. Deus vai fazer contigo. Nós temos testemunhos maravilhosos de ver o livramento, porque o livramento não é nem a casa, é a morte, que poderia ali acontecer. E Deus entrou com provisão, com providência. Você olha, bate os olhos lá e diz, olha, daqui como é que isso? É como se soltou uma bomba e bum! Mas não foi para frente para não cair em cima porque nessa casa aí, Satanás, não pode tocar.
entende? Na sua casa, na sua vida, Satanás não pode tocar. Deus é Deus fiel. Eu gosto muito do Salmo, eu vou parar aqui, Jesus. O Salmo 89, 8. Se não falha a memória, é 8. Senhor dos exércitos. Olha a palavra que o salmista declara para Deus. Senhor dos exércitos. Não há um Deus tão grande como tu. Olha o que ele está exaltando, trazendo a exaltação da sua oração, do seu reconhecimento a Deus. Com a tua fidelidade ao redor de ti. Sabe o que ele está falando? Seja na fome, na luta, na dificuldade, na adversidade, no livramento, seja o mal que seja, o Senhor é fiel. Ele diz a tua fidelidade ao redor de ti. Ele está dizendo, a fidelidade ela está dentro de ti, ao redor de ti, aonde tu vai, aonde tu entra, ela age. A fidelidade de Deus. E é isso que eu quero profetizar na tua vida. Tu obedeceu e Deus cumpriu. Tu obedece e Deus cumpre. É isso que nós vamos orar agora. Que essa semana seja... sabe, eu na segunda-feira eu luto para não faltar essa oração, porque é a semana onde Deus, sabe, o louvor, sabe, a igreja, o povo, todo mundo adorando, foi uma coisa, se eu sentir a presença de Deus, sabe, no banco, eu não consigo ficar sem chorar quando eu sinto muito a presença de Deus. Eu não consigo ficar com os olhos secos, pelo menos uma lágrima corre. Porque a presença de Deus é gloriosa. E a gente entra numa semana abençoada, uma semana que aquilo que é ruim, que é negativo, aquilo que está emperrado, poço seco, vai abrir poço seco. Eu vou declarar na tua vida poço da água. Os filisteus ficaram, mas como é que pode? Nós somos habilidosos com água, com a terra, com a agricultura e o nosso está seco e dele está prosperando. Você entende o que Deus quer fazer contigo? Feliz, e aqui o salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos trazer Deus, irmão. Vamos optar por Deus, é melhor. Deus. O teu povo é nação, nação é teu povo. E eu declaro agora, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como tu foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. Como tu, Senhor, prosperou esses homens, gerando fé, Senhor, exemplar de um ao outro. Senhor, como eles obedeceram a tua palavra, assim como Pedro, assim como todos que obedecem. Senhor, assim como eu obedeci, fui fiel à tua visão. Senhor, muitas vezes, Senhor, sabendo que, Senhor, é só pelas tuas mãos, senão, Senhor, a igreja não estaria de pé, sabendo que quando se fala, olha, irmão, se você quiser, nós vamos abençoar, Senhor, fica muito difícil. Mas, Senhor, nada é impossível para ti, para que tu sustente as igrejas, Senhor, as obras que tu fundaste, como tu deu o nome, fundou a Missão Evangélica Porta para o Céu. Mas se o teu povo, porque se o teu povo como nação for abençoado, a tua igreja é abençoada. Se o teu povo como nação for abençoado, a sua família é abençoada. Todos são abençoados. Então eu quero declarar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que é fiel, a fiel testemunha de Jesus Cristo. Porque não há, Senhor dos exércitos, um Deus tão grande como tu. Com a tua fidelidade ao redor de ti. Que esta fidelidade que entrou no barco de Pedro, e entrou naqueles barcos que estavam próximos, que eram pescadores, e todos se fartaram, e as mesas daqueles que compraram receberam também como bênção, porque tu deve ter continuou multiplicando, nunca mais faltou, porque, Senhor, a tua fidelidade ela é grande, ela é infinita, ela é, Senhor, incomparável, ela é incontestável. Senhor, não há barreiras, não há, Senhor, não há nenhum mal que possa permanecer aonde tu entra. Senhor, e nós queremos
já declarar e glorificar o teu santo nome, ó Deus de Abraão. É a ti que nós tememos, é a ti que nós glorificamos. Obrigado pela tua presença nessa live, Senhor. Se ela chegar em uma alma, Senhor, e resgatar, se ela chegar em algum lugar e resgatar, Senhor, é para a tua glória. Salva almas. Salva a alma nesta live, salva a alma na live da noite do clamor, Senhor. O culto da tua igreja de clamor à noite, da oração com o Bispo Hélio. Salva almas, Senhor, que alcançam os corações. Tu está trazendo vida, Senhor. Leva, traz a sede Rua Murilo Furtado, Senhor. Traz a Vila Zilda na Tonela da Messina, a Vila Airosa, Senhor, na Rua dos Calibris, na Paulo Barbosa, Senhor, em Petrópolis, e, Senhor, nos trabalhos, na Vila Albertina, Senhor, e os amigos aonde estiverem, Senhor, leva a missão ao coração deles. Senhor, seja de qualquer lugar, Atibaia, Senhor, Mariporã, Senhor, são representados ali, Senhor, pelos teus filhos. Senhor, aonde chegar, Senhor, em Miami, aonde chegar, pastor Wellington, pastor Magninho, pastor Paulo Sérgio, aonde chegar os irmãos, Senhor, Senhor, que tenha afinidade, Senhor, com a tua palavra. Senhor, para que tu, Senhor, alcance, entre em cada lar, Senhor, no dia de hoje, e seja uma semana abençoada, próspera em tudo que eles fizerem, para que teu nome seja glorificado, haja cura, libertação e restauração sobre a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Fique na paz. 20 horas, entra aí na live de novo da Missão Evangélica Porta para o Céu. Bispo Ed, pastora Simone, Vitor, Débora e os que estiverem junto. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz e amanhã estarei aqui às 10 horas.